Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pela participação de vocês aqui na nossa conferência de resultados do primeiro TRI. Seguindo a dinâmica das nossas últimas conferências, eu tenho aqui comigo o Diego Vilar, CEO da empresa, e o Marcelo Dubé, CFO e RI. Eles vão conduzir a nossa apresentação. Logo na sequência, a gente abre a sessão de perguntas e respostas. E antes de passar, por favor, passa o slide, Dubé. Mais um. Só lembrar a vocês aqui, quem quiser registrar a sua pergunta, só clica no ícone Q&A na parte inferior da tela. E antes de passar para o Diego prosseguir, eu vou registrar que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa conferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Moro B. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Vilar, por favor. Bem, Diogo, obrigado. Bom dia para você, bom dia a todos que estão acompanhando aqui a apresentação de resultados da empresa referente ao primeiro trimestre de 2021. Então, vou começar pela parte de destaques, né? A empresa fecha o primeiro trimestre com 18 milhões de lucro, uma margem líquida de 11,1%. E se a gente olha os últimos 9 meses, né, os últimos 3 trimestres consecutivos, a gente esteve no ambiente positivo, acumulando 41 milhões de lucro. Mais à frente, o Marcelo vai detalhar um pouquinho mais os resultados financeiros da empresa. No primeiro trimestre, nós lançamos 109 milhões de VGV bruto, com destaque para quase 64% de VSO para esses produtos. Então, a gente vem performando bem a nossa velocidade de vendas, tanto no acumulado quanto no trimestre. Quando a gente dá uma análise dos últimos 12 meses, foram 900 milhões e um VSO médio de quase 56%. Também um pouco mais à frente o detalhe desses dados para vocês. Somamos vendas e adesões líquidas, eu falo adesão por causa do modelo de condomínio fechado, de 244 milhões, quando comparado com o mesmo período do ano passado, são 273% quase acima. Então, um desempenho que a gente vem, apesar do primeiro trimestre ser o trimestre mais de menor de desempenho, né, o mais desafiador no mercado imobiliário, a gente vem performando muito em linha com o que foi os últimos 2 tris do ano passado e bem acima dos 2 primeiros. Então, o VSO acumulado nos últimos 12 meses de 45,5% e 21% apenas no primeiro tri. Tá? Uma margem bruta de 31,7% e quando a gente faz o ex-juros, né, a margem bruta ajustada dá quase 56% no período do primeiro, 55,9% no primeiro tri desse ano. A isso também somamos 7 terrenos, né? A gente segue com a política de adquirir áreas. De novo, como eu já disse anteriormente, parte disso em permuta, parte disso em dinheiro, a maior parte em permuta, recompondo aqueles que fizemos o lançamento nos últimos 9 meses. O potencial de lançamento de VGV bruto desses terrenos somam 633 milhões e a gente acumula 4 bilhões ao todo em terrenos para lançamento no futuro da companhia. Também no ambiente de geração de caixa, acumulamos no primeiro TRI 16,5 milhões de geração de caixa, e aí entramos no ambiente negativo do percentual de dívida líquida sobre patrimônio líquido, exatamente em menos 0,9%. Então, o resumo que eu trago daqui tivemos uma boa performance de vendas, tivemos geração de caixa, tivemos o lucro líquido, colocamos mais terreno para dentro do nosso plano de negócio e tivemos bom VSO, ou seja, uma boa aceitação dos nossos produtos no mercado. De novo, isso traz uma expectativa muito positiva quando a gente olha para o restante do ano, porque sendo o primeiro TRI, historicamente, o TRI mais fraco do mercado imobiliário, pelo menos na região que a gente atua, a gente vem com uma boa performance na empresa. A isso eu somo algumas melhorias de processos que a gente vem evoluindo, a gente não tem o objetivo apenas de vender o melhor produto no mercado que a gente está inserindo, a gente quer trazer também para o cliente a melhor experiência de compra. Isso tem sido um esforço da empresa em melhoria de processos, melhoria de atendimento, em diversas áreas de atendimento ao cliente. Isso acaba naturalmente se traduzindo nos indicadores de acompanhamento nosso. Aqui eu trago o NPS de 78%, que é considerado na zona de excelência para atendimento ao cliente. Isso é pesquisa constante que a gente faz para o atendimento da empresa com eles. E existe uma ferramenta
relativamente poderosa, onde o cliente pode ter um ambiente de reclamações, e a Moura do B teve, nos últimos 6 meses, a performance considerada ótima, uma nota de 0 a 10 de 8,7, dada pelos próprios clientes no ambiente do site Reclame Aqui. Nesse mesmo espectro de tempo, é a incorporadora listada com a melhor nota dada pelos próprios clientes, naquilo que deu problema e aquilo que foi apresentado como solução. Também destaco, em termos de ciclo de lançamento, 4 projetos lançados no ano 2021, 2 do primeiro TRI, mais à frente eu falo e já expliquei. Já lançamos outros 2 e estamos lançando mais 2 projetos, fechando com 6 até essa data da reunião. Porque nós estamos num período de pré-lançamento de 2 projetos, isso tudo totalizam quase 400 milhões de VGV bruto já em 2021. Trazendo também para vocês uma atualização com relação à evolução da crise de saúde, popularmente conhecida como o nome do vírus, né, o Covid-19. Em março, fomos impactados com muita medida restritiva, começou ali no final de fevereiro e se alongou pelo mês de março, entrando um pedaço em abril, onde algumas praças que a gente atua tiveram restrições severas, né? Tivemos que fechar estande, tivemos proibição de circulação de pessoas, tivemos escritório fechado, mas isso não foi suficiente para impactar a nossa demanda por produto, mas sim de lançamento. Poderíamos ter lançado mais do que o que lançamos no primeiro TRI. Isso não compromete o plano de negócio do ano, tanto é que já voltamos a lançar, mas também queria trazer para vocês a tranquilidade que já estamos trabalhando na normalidade do novo momento. Então, todos os estandes estão abertos, seguimos com o lançamento e seguimos com venda e o escritório também, dentro do novo momento, funcionando normalmente. Marcelo, por favor. Trazendo aqui algo que já virou parte da nossa pauta, né, e tem virado também uma parte significativa de um traço da nossa cultura, que é o ambiente da responsabilidade ambiental, social e de governança. A gente vem aprofundando o nosso canal de integridade, dando mais força à nossa governança. Recentemente, a gente fez a inclusão do programa de integridade através da nossa plataforma de comunicação. A equipe da área de compliance tem se esforçando, com a área de auditoria, vem se esforçando fortemente em dar treinamento, acompanhamento e melhoria no ambiente do nosso canal da transparência e das práticas das melhores políticas de ética e conduta dos nossos colaboradores e parceiros. Então, esses pilares têm sido consistentemente treinados, auditados e acompanhados para que a Moura possa, sim, ser destaque no quesito governança e integridade. A isso também eu trago que, não só com ações pontuais, a gente tem se preocupado com o entorno que a gente está inserido, com o desenvolvimento da cidade, com o aspecto ambiental e social, mas aqui eu trago um produto que já nasce atendendo essa demanda, que é uma fotografia da cidade do Recife. É um bairro histórico chamado Recife Antigo. A cidade nasceu nessa localização, muito próximo daquilo que é conhecido nacionalmente, está o Marco Zero da cidade. E esse prédio que vocês podem ver, ele tem mais de 100 anos de idade. Ele tinha, aqui é a região portuária, ele tinha um uso, digamos, industrial, né? Ele era um silo de grãos. E a Moura adquire essa área junto com outro grupo pernambucano. Obviamente que os focos são diferentes. O nosso é a venda de apartamentos residenciais, o dele é o uso da exploração com busca de yield para salas comerciais e lajes corporativas. E a gente vai oferecer agora no mês de maio à cidade esse produto revitalizado, né? Não é um terreno que está sendo adquirido e tem um prédio para ser demolido, é um projeto que tem um reuso urbano. Então, a gente vai promover um retrofit, é um projeto que já está pronto, mais 1 ou 2 semanas ele está sendo oferecido no mercado, e a gente tem sentido já, pelos nossos parceiros de comercialização e pela própria estrutura da MD Vendas, uma demanda forte. É um projeto diferenciado, requalifica uma região, desenvolve o retrofit num prédio de mais de 100 anos, com valor histórico, e dá um novo uso. Então, a campanha dele mesmo é o passado que se transforma construindo um futuro. Então, são várias práticas de sustentabilidade nesse projeto. Pode passar. Aqui eu vou entrar no ambiente dos destaques operacionais, começando pelo lançamento. Então, relembrando o que a gente já tinha dado na nossa prévia, lançamos em janeiro, na cidade de Natal, o Olhar das Dunas, 45 milhões de VGV líquido. Só um fato importante, desse projeto já vendemos 33 apartamentos até o final de março e seguimos com forte demanda nele. E, na sequência, a gente lançou o Beach Class Verano no litoral sul de Pernambuco, um projeto de segunda residência,
com foco também em investidor. Eu destaco esse 100% vendido em apenas 24 horas. Então, 2 projetos, 109 milhões de VGV bruto, 90 milhões de VGV líquido no primeiro trimestre. Seguindo aqui no segundo trimestre, já trazendo para vocês de antemão o que vai ser a prévia operacional quando fechar o mês de junho. Já lançamos o primeiro projeto aí no canto superior direito do Mari, na cidade de Salvador, um projeto no bairro de Jaguaribe, Beira-Mar, 61 milhões de VGV líquido, são apartamentos de 103 metros quadrados, 100% comercializado também em pouquíssimo tempo. A ele, nós lançamos na praça de Recife, o Mirage, está até trocado aqui, tá? Pernambuco do Mari, na verdade, é Bahia, e o Mirage é Pernambuco, com 72 milhões de VGV em modelo de condomínio fechado. O primeiro, que foi do Mari, foi incorporação, esse em condomínio, um projeto de 42 apartamentos tipo, quase 47 lajes, e uma piscina no seu rooftop, com borda infinita, olhando para a cidade do Recife. Também lançamos no bairro da Várzea, quer dizer, pré-lançamos o Lavi, é um projeto de 55 milhões de VGV em incorporação, é o Moura do B de entrada, e as vendas dele começam na semana que vem. A realizar o faturamento, né? A gente está fazendo já as reservas. E o Moinho, como eu disse a vocês, o silo, que são os projetos de silos de grãos que se transformarão em apartamentos, um projeto de impacto, um projeto importante para o desenvolvimento da região e um projeto que com certeza será uma referência na história dos vários produtos que nós temos na companhia. A isso, então, por enquanto, 6 projetos lançados no ano, quase 400 milhões de VGV bruto, 335 milhões de VGV líquido, e a estrada mal começou a ser trilhada para o restante do ano. Trazendo aqui o que se refletiu em vendas, nós tivemos no primeiro TRI de 2021 269 milhões de venda brutas, somando a nossa parte mais do parceiro. Isso é 247,7% a mais do que o primeiro TRI do ano passado e quase 15% a menos do que o último trimestre de 2020. É normal que o primeiro TRI tenha um desempenho menor do que foi o último TRI, né? Por restrição, por historicamente ser um trimestre mais fraco do ano, mas a gente dá um salto muito grande quando comparado com o que era antes da abertura de capital. Então, os destaques são exatamente esses. Um crescimento de quase 250% em vendas, quando comparado ao mesmo período, 270 milhões de vendas brutas e 1 bilhão acumulado nos últimos 12 meses. Então, estamos caminhando para o que nós tínhamos dimensionado para o potencial da companhia, tanto da sua estrutura quanto de mercado. Fazendo a abertura dessas vendas, 127 milhões veio do modelo de incorporação, 97 milhões do modelo de condomínio fechado, 35 milhões a derivação, com o que a gente chama de venda fechada, fechando os 259 milhões. Tivemos distratos de 15 milhões no período, então há vendas e adesões líquidas de 244 milhões. 272,8% acima do mesmo período do ano passado, e eu trago como destaque 5,7% de distrato corrente sobre as vendas brutas. Desde o terceiro trimestre, num patamar de distrato que não vou dizer confortável, mas é razoável para as nossas operações. E se você comparar com períodos anteriores ao do terceiro tri, a estratégia que nós tivemos no segundo tri de mudança de política, mudança de procedimento, vem a 3 tris consecutivos, performando um percentual de distrato baixo. Nós ficamos mais intolerantes à inadimplência, nós ficamos mais restritivos na análise de crédito, e isso vem ajudando a companhia a ter baixa inadimplência e baixo percentual de distrato e uma carteira muito saudável. Aqui eu abro o VSO do primeiro TRI de 2021, primeiro gráfico aqui à esquerda da tela de vocês, onde no primeiro TRI de 21, apesar de ter lançado 109 milhões, nós trouxemos um VSO bruto acumulado 12 meses, 51,4, ele só não é maior do que o terceiro TRI, e no trimestre apenas, quando a gente faz a análise só do trimestre, de 22,3. Aqui eu trago como destaque o seguinte, provavelmente o VSO do segundo TRI, acumulado dos outros 12 meses, será um patamar mais elevado, porque a gente começa a tirar o efeito dos 2 primeiros TRIs do ano passado. A isso, se vocês podem olhar que a Moura do B precisa seguir lançando, os projetos dela vêm tendo uma excelente aceitação, a velocidade de venda vem performando bem, e a curva do que a gente tem de estoque, mantendo essa velocidade de vendas, não durará um ano. Então, é importante que a gente volte e a gente seguirá lançando dessa forma.
Quando você faz o líquido, sai da visão do bruto, 45,5% é o VSO dos últimos 12 meses e 21% o do trimestre. Como destaque, 51,4% de VSO bruto dos últimos 12 meses, 3,1 pontos percentuais em relação ao primeiro tri do ano passado, 45,5% o VSO líquido dos últimos 12 meses, 10 pontos percentuais acima do mesmo período do ano passado, e 55,6% é o VSO de lançamento. Ou seja, se você considerar que os lançamentos na Moura do B voltaram mais a partir de setembro e que nesse primeiro tri nós tivemos um lançamento mais baixo, nós vendemos em 9 meses mais da metade de tudo que nós lançamos. É uma boa aceitação dos produtos da companhia. Abrindo aqui o nosso estoque, a gente fecha o ano de 2020 com 1 bilhão e 70 em estoque, lançamos 90 no primeiro tri de 2021, comercializamos 259 milhões, destratamos 15, a tabela foi corrigida em 10 milhões pelo impacto do INCC e mesmo ganho de preço de alguns produtos, 926 milhões é o estoque que nós encerramos o primeiro trimestre. 351 milhões, ou 38% disso, está em lançamento, 41% ou 380 milhões em execução, em construção, propriamente dito, e 21% ou 194 milhões são estoque prontos. Aí aqui no canto inferior esquerdo, no gráfico de pizza, a gente traz a abertura dos 926 milhões. 60% disso está em incorporação, voltou a lançar a incorporação depois de muito tempo. 21% disso é condomínio e 19% são vendas fechadas, o modelo híbrido que a gente acaba entre o condomínio e a incorporação. Quando a gente traz isso dividido pelas nossas regionais, há uma configuração muito parecida, entre 34% e 29% entre Salvador, Recife e Fortaleza, e uma participação muito menor, porque são praças menores, óbvios, em Maceió e Natal. E aqui trazendo uma visão do estoque pronto, como ele vem evoluindo e reduzindo, e é por isso que a gente gera caixa, e é por isso que a gente está, inclusive, entrando numa trajetória de melhores margens, porque a gente tira aqueles produtos mais machucados por conta da taxa de juros do passado e o tempo que o projeto levou capitalizando os juros. Veja, a gente saiu de 296, entregamos algum projeto, no segundo tri fomos a 390 e hoje temos 194 milhões de estoque pronto. Com destaque aqui de 109 milhões, concentrado mais nos 3 empresariais, que a gente já conversou bastante com vocês sobre isso, vem reduzindo, a velocidade de finalização dele é mais lenta, mas os outros produtos vêm saindo bem e com uma velocidade de redução proporcional ao nosso VSO. Dando destaque aqui para o Land Bank da companhia, a gente fechou o ano de 2020 com 27 terrenos, que totalizavam quase 3 bilhões e meio de potencial de VGV. Nós adquirimos mais 7, somamos 633. Desses, não que adquirimos, mas que já tínhamos, lançamos o que dava potencial de 109, fechamos o trimestre com 4 bilhões de potencial de VGV em terreno contratado. São 32 terrenos. 66% disso, ou da composição média desse montante total, foi em permuta e 34% foi em cash. Então, destaque, 4 bilhões é o nosso potencial de lançamento nos terrenos que nós já temos dentro de casa. Esse trimestre já demos continuidade à aquisição de novas áreas e assim a gente vai seguir, seja para dar insumo para o nosso plano de negócio, seja para poder fazer reserva de mercado e proteger a nossa região de concorrentes. Projetos em andamento, nós temos 28 na totalidade, 19 ou 68% no regime de condomínio, 9 ou 32% em incorporação. A tendência ao longo do tempo é que essa proporção ela vá se invertendo, tendo a incorporação como a sua maior parte. E quando a gente faz a configuração por praça, 61% disso em Pernambuco, 18% na Bahia, 18% no Ceará e 3% no Rio Grande do Norte. Destaco aqui que também há uma tendência ao longo do tempo as 3 praças maiores dividirem percentuais parecidos e ali Natal e Rio Grande do Norte buscando pelo menos o tamanho de metade de uma praça dessa. São 4.391 unidades em execução, 372 mil metros quadrados, ou, se somar todos os projetos que estão em execução, 2,4 bi de VGV na data do seu lançamento. Uma parte disso já foi vendida, uma parte a gente acabou de ver que está em estoque.
Aqui eu passo a palavra agora para o Marcelo e, ao final, eu volto com vocês na parte do Q&A. Obrigado. Bom dia, pessoal. Vou passar aqui agora alguns slides focados no performance financeira e contábil da Moro do B nesse trimestre. Então, a gente começa aqui com a receita líquida. Nossa receita, partindo da bruta, né, foi de 177 milhões de reais e com as reduções chega a 161 milhões de reais, e do qual os dois negócios que a gente atua teve 2/3 focado na incorporação e 1/3 no condomínio fechado. O desempenho da receita líquida comparado ao mesmo período do primeiro tri do ano passado foi 143% acima e uma pequena redução de 15% com relação ao quarto tri do ano passado. Passando para o próximo slide, o lucro bruto. Então, a gente vê aqui o crescimento de lucro bruto com relação ao primeiro tri de 2020, crescimento de 233%, e a gente atingindo 51 milhões de reais em lucro bruto total em 2021, primeiro tri, 58 milhões, né, desconsiderando aí os juros apropriados ao custo, com a margem bruta, então, ajustada de 35,9% e 31,7% a margem total. Quebrando essa margem, né, entre os negócios de incorporação e condomínio, a gente vê do lado direito do slide o gráfico onde a gente tem 31 milhões de lucro bruto na incorporação e 27 milhões no condomínio. Esse é o lucro bruto ajustado, então todo o ajuste ele vai na incorporação, é onde a gente tem juros capitalizados, no condomínio fechado não tem, né, porque não tem financiamento. Então a margem do condomínio fechado ela é igual, a bruta e a total é 51%, e a margem da incorporação a gente tem então 22% de margem da incorporação, que passa a ser 28,5% com o ajuste do juro capitalizado. A gente basicamente vem crescendo essa margem e vem subindo muito em relação, né, à diminuição desse estoque pronto, então, ou seja, a menor participação dele dentro do receitamento da companhia e o aumento da participação de receitas via POC, que é onde a gente tem as margens mais altas com esses empreendimentos de incorporação novos que a gente vem lançando desde agosto do ano passado. Passando para as despesas, né, então a gente tem comerciais administrativas, valor total e percentual de venda, no caso da despesa comercial, e de receitas líquidas, no caso do D&A. Então, nossa despesa comercial ficou em 17 milhões, agora, esse trimestre, primeiro trimestre de 2021, baixando percentualmente aí para 6,4% em relação 6,4% em relação às vendas. Com relação à despesa administrativa, a gente chega a 8,8% da receita líquida, um valor total de 14 milhões de reais para o primeiro tri. EBITDA. EBITDA também mostra assim, continuidade com toda a melhoria operacional da empresa, então mostra o nosso crescimento, como isso vem refletindo nos nossos números, então a gente excluindo aqui basicamente os juros capitalizados, né, do nosso lucro operacional e depreciações, a gente chega aqui a 22 milhões de reais, uma margem de 13,3% de EBITDA, né, um número aí múltiplas vezes maior do que o primeiro tri do ano passado, onde a gente praticamente empatou, e 20 milhões, né, um número aí 10% maior do que o quarto tri, mostrando aqui o crescimento contínuo dos nossos resultados. Resultado financeiro, aqui importante mencionar, né, que a companhia veio num processo de desalavancagem, né, logo após o IPO, então tira o grande pedaço de despesa de juros da sua DRE, então isso não pesa mais na nossa DRE, e agora, recentemente, nos últimos 2 trimestres, vem tendo uma participação importante de receita financeira dentro, que basicamente é o INCC que incide sobre a carteira e também incide sobre as nossas recebíveis de condomínio. Então, todos os condomínios que a gente lança, eles passam a dever para a Moro do B ao longo da sua construção suas taxas, né, as comissões que a gente receita, que é assim que a gente recebe dos condomínios. Então, essas taxas todas são corrigidas pelo INCC e ele também entra aqui cobrindo e gerando receita financeira, o que serve aqui como um seguro para os nossos resultados, dado que a gente deve falar mais à frente um pouco sobre o que vem acontecendo com os custos de materiais no Brasil.
Olhando para lucro líquido, então aí é o resultado de tudo isso, né? Como chega, a gente, pelo terceiro trimestre consecutivo, entrega um lucro líquido positivo, com margens em alta, né? A margem líquida vai a 11%, de um lucro líquido de 17,8 milhões de reais. Então, a gente tem aqui na tabela, primeiro tri mostrando, né, o lucro bruto ajustado de 35,9%, uma margem operacional de 8,6% e uma margem líquida de 11,1%. Quando a gente olha os últimos 9 meses, que é da onde começa o turnaround, né, dentro dos números contábeis, porque o turnaround financeiro já havia começado antes, desde fevereiro, ele então acumula 41 milhões de lucro líquido acumulados nos últimos 9 meses. Geração de caixa. Geração de caixa, a gente olha aqui o gráfico, a gente tem nas barras a dívida líquida, então basicamente a variação dessa dívida líquida é a geração de caixa entre os períodos. Então, do pico aqui, né, a gente chegou a 121 milhões de dívida líquida logo após o IPO, no auge da crise do Covid, né, onde a gente ainda não tinha conseguido lançar, basicamente tinha que vender apenas estoque pronto, houve um pequeno consumo de caixa ali, naquele primeiro trimestre, mas de lá para cá, somente geração de caixa, foram 120 milhões nos últimos 12 meses, 130 se a gente olha do pico que foi o segundo tri de 20. A gente entende que agora, começando o ano, até dando uma claridade aqui, as obras entrando, né, e a participação da companhia, acho que elas vêm todas as obras de incorporação, né, que tem funding, elas vêm praticamente todas já com crédito aprovado, nossas linhas de crédito vêm fluindo bem e cobrindo o que a gente tem como meta aqui para fazer financiamento, que é 80% do custo de obra, e naturalmente a empresa vai colocar de caixa própria a diferença de capital de giro ao longo dessas obras, e usar também os recursos novos que vão chegando dos estoques prontos, além de um CRI pequeno de estoque que a gente fez no valor de 55,6 bilhões de reais, anunciado agora algumas semanas atrás. Com isso, a gente deve manter esse caixa estável ao longo do ano. Tá? Alguma geração ainda ao longo dos próximos meses e depois uma estabilidade ali para frente. Com isso, eu encerro aqui a minha participação. A gente abre aqui para o Q&A. Vou passar aqui para o Diogo Barral. Eu acho que tem algumas perguntas aqui no chat, que a gente já pode dar endereçamento, Diogo. Lembrar aqui, e eventualmente, se alguém tiver mais depois, a gente atende. Só lembrar aqui, pessoal, para os que entraram na sequência, quem quiser realizar pergunta, clica no ícone Q&A na parte inferior da tela. A primeira pergunta aqui é do Pedro Lobato, do Bradesco. Ele pergunta se a companhia está satisfeita com os 4 bi em VGV que tem de Land Bank e como a gente vê a competição nas nossas praças. E, por fim, ele também pergunta sobre o nosso estoque comercial, que caiu 9% em relação ao último período. Se a gente consegue passar algum update para ele. Tá bom. Obrigado, Diogo. Eu vou responder o Pedro aqui. Em relação ao nosso Land Bank, eu diria o seguinte, Pedro, satisfeito não. De novo, a nossa estratégia em adquirir áreas está amparada em 2 pilares. O primeiro, e o óbvio, é sustentar o nosso plano de negócio por um período que possa proteger de possíveis elevação de custo de terreno e, ao mesmo tempo, o prazo de aprovação e legalização dos projetos. Então, 4 bilhões dentro de casa já atenderia isso daqui até o final do ano que vem. Mas, dentro dessa estratégia, tem um outro pilar que é importante, que hoje a Moura do B é o principal player de médio e alto padrão do Nordeste. Mas a gente não pode estar sentado nessa posição de forma confortável. A gente tem que ter a consciência de que, eventualmente, alguns players do Sudeste do país podem voltar a olhar a região ou outros podem ascenderem e aí ter um domínio regional como o nosso. É a forma da gente, ao menos, alongar esse momento, também, dentro de ser uma empresa que oferece melhores produtos, melhor experiência para o cliente, é ter mais e mais insumos bem localizados daqueles terrenos que geram projetos mais desafiadores para a concorrência. Então, não estamos confortáveis. Todo mês a gente olha terreno, a nossa área de prospecção e novos negócios
sempre está apresentando, obviamente, dentro do rito e do procedimento da companhia, que envolve viabilidade financeira e econômica, viabilidade técnica, a gente submete isso aos parâmetros da nossa área de planejamento estratégico, depois leva para um conselho interno, sempre a depender do valor ao conselho de administração, e aí se ele atender todos os nossos requisitos e convencer ao final os nossos conselheiros, de novo, dependendo do tamanho que é pertinente, a gente vem adquirindo. A gente tem sido exitoso nesse processo e a gente vem colocando, e trimestre que vem vocês também terão surpresa positiva com relação a mais terreno da empresa. E com relação à sua segunda pergunta, que a redução do nosso estoque comercial, na verdade, todo trimestre vai ter uma redução, porque a gente segue vendendo e a gente não está lançando produto comercial. Mas tem sido mais difícil a comercialização, apesar de que todo mês tem venda de algum dos 3 empresariais que nós temos hoje prontos. A velocidade não é ideal, mas ela é talvez o melhor que a gente pode tirar para esse momento, sem queimar preço, por conta de todo o momento que vocês estão acompanhando, né? A tração por lajes e salas corporativas está menor, por conta de home office, e a gente vem procurando fazer soluções alternativas, dentre elas, locar para bons clientes e aí acrescentar aquele ativo locado para um bom inquilino, para um investidor. Isso é uma estratégia. E também vem acontecendo. Acabamos de locar, por exemplo, 2 andares para a Ambev. A outra estratégia que a gente está seguindo é a de comprar terreno com parte de pagamento nesses ativos comerciais ou também a compra de construção. Então, as duas coisas também vêm seguindo em paralelo. Mas a gente não está conformado, a gente não está confortável com esse percentual. Ele ajuda a geração de caixa e a gente tem um foco específico para a venda desses produtos. E aí, por último, Não, eu acho que é isso mesmo. O que você pode esperar é que todo mês a gente vá baixando. O nosso objetivo é ainda ao longo desse ano e com certeza no próximo a gente ter esse ativo 100% comercializado. Bom, seguindo aqui, a próxima é a do André, do Itaú. Ele pede para que a gente comente sobre a margem bruta, que não sofreu impacto significativo da pressão dos custos, e se a gente enxerga algo para frente com relação a esse impacto dos custos dos materiais. E, por fim, ele pede para que a gente comente também a margem do backlog que sofreu um impacto em relação ao último período. Tá, eu vou falar uma parte, Marcelo fala outra, a gente divide essa pergunta do André. Primeiro, a nossa preocupação de custo, ela tem uma luz amarela enorme no nosso painel de controle sobre esse assunto, e a gente abriu várias frentes de trabalho para evitar que isso comprometesse as nossas margens de incorporação. Porque no condomínio fechado, André, só lembrando e a todos, a gente é um prestador de serviço e tanto o custo a menos quanto o custo a mais daquela previsão inicial de formação do grupo, ou o recurso é devolvido aos condôminos, ou não é recebido a cota, ou é chamado uma taxa complementar, a gente chama de taxa extra, por esse sobrepreço. Então, isso não impacta diretamente a nossa DRE. Bom, na incorporação, no modelo de médio alto padrão, a gente tem um percentual significativo do próprio modelo, que é mão de obra. Se você pega o nosso orçamento e destrincha ele, um percentual grande é de mão de obra, e por ser uma empresa verticalizada, a Moura do B tem todas as suas equipes de pintores, eletricistas, encanadores, carpinteiros, pedreiros, ou seja, pouquíssima terceirização, a gente não tem tido problema. Eu diria o seguinte, nos últimos 18 meses, a variação da mão de obra é ou nula ou negativa, por ganho de produtividade e também porque não houve dissídio com um percentual significativo nos últimos tempos. Então, é muito confortável você ter a mão de obra sem variar, mas a sua carteira corrigindo pelo INCC. Você está corrigindo todo, a receita, mas uma parte significativa do custo de obra não sofre variação. Por outro lado, a parte do insumo material, esse sim, vem sofrendo repiques, que eu particularmente não me lembro a última vez que eu vi esse descontrole inflacionário, e aí os motivos são inúmeros, vocês conhecem provavelmente melhor do que eu. Tem que se reinventar para poder buscar solução. Algumas delas que nós tomamos, a gente fez modificações no processo de aquisição de materiais, seja diversificando alguns fornecedores para alguns tipos de materiais, ou, ao mesmo tempo, se aproximando mais
e fazendo garantias de preço com os fornecedores maiores, mais estratégicos. Um exemplo é que toda a compra de aço do primeiro semestre de 2020 a gente já tinha feito no final de 2021, no final de 2020, prevendo esse sobrepreço que vem acontecendo. Então, no final do dia, o que isso decorre é que quando a gente acompanha o Índice Nacional da Construção Civil, lá emitido pela Fundação Getúlio Vargas, utilizando 7 cidades como base, sendo 2 do Nordeste, e a gente pega por material, a gente diria que mais de 95% deles, a Moura do B está comprando a menos em variação de preço do que aquele que o INCC projeta. E também a gente tem por prática fazer esse acompanhamento mensal de o que a gente chama de o próprio índice da Moura do B, de inflação de materiais. E a gente está em menos da metade do que o INCC vem acumulando. Isso é fruto do remanejamento e da estruturação de suprimentos que foi feito recentemente, da parceria estratégica com fornecedores, antecipação de compra e por ser um player importante na região Nordeste para formar parceria, porque atualmente nós somos a maior incorporadora do Nordeste. Então, a soma desses 3 levam a gente minimizar esse impacto. Olhando para frente, é difícil lhe responder se eu acho que isso não vai impactar nas margens da companhia, porque é difícil responder se o INCC vai seguir subindo da forma que está. Ontem, a queda do minério de ferro já mostrou que não é sustentável que se mantenha nesse patamar de só subir. A árvore não vai chegar a bater no céu, ela tem o seu limite. Então, eu particularmente acredito que o INCC vai dar uma arrefecida, ele vai continuar no ambiente positivo, mas a sua trajetória, a inclinação da reta vai mudar bastante esse ano. A outra parte eu deixo para o Marcelo aqui, para você, já falei bastante. Então, basicamente, deixa eu fechar o som aí. André, sobre o backlog, realmente quando a gente começa a lançar os empreendimentos de incorporação e eles têm uma permuta envolvida, e foi o caso agora recente dos que a gente lançou, a margem ao longo da vida do projeto ela vai subindo, né? Então a gente receita mais custo no começo, passa mais custo junto com receita no começo e depois ela vai melhorando. Então como a gente vendeu pouco ainda, isso passou pouco pelo resultado, vendeu pouco assim com relação ao total desses projetos específicos ao potencial deles. Então tem a passar ainda o custo da permuta dentro desse custo apropriado ao longo do tempo. Por isso essa margem ficou proporcionalmente menor do que tinha no trimestre passado. Porém, ainda uma margem acima de 33%, se eu não me engano. Tá? Mas basicamente uma questão temporal dessas margens entrarem ao longo do tempo por conta da permuta. Se ficarem mais dúvidas, a gente pode falar depois também. Fico à disposição para entrar mais no detalhe com relação a isso. Seguindo aqui, a próxima pergunta é a do Vitor, do portal Small Caps. Ele pede para que a gente explique como funciona o modelo de plataforma de vendas da companhia. Na sequência, ele pergunta, dada a estrutura atual da companhia, qual seria o VGV anual que a empresa teria condições de lançar. Pede para que comente a parte Moura do B. E, por fim, ele pede para que a gente faça um paralelo em função da nossa margem bruta de incorporação em relação às demais empresas do setor. A primeira e a segunda eu respondo, a terceira eu vou passar para o Marcelo. Tá? Então, vou começar pela primeira. Vitor, a gente tem produtos que começam no que a gente chama de Moura do B de entrada, que é o segmento da faixa inicial do SBPE, e produtos que passam de 3 milhões de reais, que no nosso mercado é produto de alto padrão ou luxo. A forma de comercializar esse tipo de produto é através de múltiplas plataformas, né? Porque tem clientes que precisam de um atendimento completamente personalizado e tem cliente mais varejo que, de fato, a gente consegue performar no ambiente online. Então, basicamente é o seguinte, a Moura, para canais de vendas, tem um ambiente online através da sua loja virtual, que é 100% controlado pela companhia, que é uma combinação entre o nosso Vendas Online e a MD Vendas no ambiente virtual. Então, são as somas das duas coisas e isso hoje já é um share importante do nosso modelo de negócio, apesar de que o nosso objetivo, e a gente chama de Digital 60, é ter 60% das nossas vendas em 2023 através desse canal, que é a soma do Vendas Online com o Moura do B, a MD Vendas Online. Tá? Então, esse é que é o objetivo.
Com relação ainda ao ambiente físico, migrando do online para o físico, a gente tem a MD Vendas, que é a imobiliária própria, a nossa house, e tem os múltiplos canais, sejam de imobiliárias próprias ou mesmo dos corretores autônomos. Cada praça tem seu percentual de vendas. A MD Vendas tem uma representação importante. A gente acha que a gente pode agregar uma experiência de venda diferente para o cliente se o nosso corretor estiver focado no nosso produto, e isso acaba traduzindo naquele NPS que eu falei para você lá atrás. Mas a gente também tem um alinhamento muito grande com o mercado, tá? A gente trabalha com grandes imobiliárias, cada uma na sua cidade, com uma parceria estratégica, porque a gente quer o mercado todo vendendo a Moura do B. Esse é o objetivo final. Então, resumindo, ambiente online, ambiente offline, às vezes as duas coisas se combinam, às vezes não. A prospecção, né, a motivação de compra nasce no ambiente 100% offline e termina lá, às vezes nasce no online e termina só no online, ou não, ele acaba migrando para um atendimento presencial. O importante é que a empresa esteja preparada para os dois momentos, as duas situações, e eu acho que a gente tem dado passos importantes nesse amadurecimento, tanto que num ambiente de restrição muito profunda, como foi o primeiro TRI desse ano, a nossa performance de vendas foi bastante positiva. Tá bom? E aí, só indo aqui para a sua segunda pergunta, que era, dada a estrutura atual da companhia, qual seria o VGV que a empresa teria condições de lançar? Responder essa pergunta, ela passeia por 3 pontos. O primeiro qual é o tamanho do mercado da nossa região e o que a gente pretende se está adequado? Sim, a baixa concorrência, a ausência de grandes players. Existem players importantes, existem players com bons produtos, mas com atuações locais. Regional, não. E isso permite que a gente possa ter uma possibilidade de ganho de share importante. Então, tem demanda e tem baixo estoque e baixa concorrência. A companhia tem uma boa estrutura e um track record de 37 anos, de mais de 220 projetos entregues, que também habilitam ela a poder crescer mais ainda do que o patamar que nós estamos. Então, sim, temos estrutura interna de uma máquina que está cada vez mais se aperfeiçoando, tem desafios maiores do que o que já superamos, mas que tem dado passos positivos de trimestre a trimestre melhorar sua performance. Então, tem estrutura interna para poder crescer. Agora, o outro limitador, que é uma combinação de estratégia interna versus ambiente macroeconômico, são os desafios que a gente vive de Brasil com relação à inflação, taxa de juros, índice de desemprego, com a combinação de que a gente não quer crescer só para gerar performance de vendas. A gente quer crescer sem comprometer ou melhorando a nossa rentabilidade. Nosso objetivo não é ser a maior incorporadora, mas ser pelo menos uma das mais rentáveis que tem. Então, o nosso foco, e a gente entende que essa combinação leva em alguma coisa entre 1,5 bilhão e 2 bilhões no mercado que a gente atua, versus concorrência, versus estoque, e sem comprometer margem com a estrutura de capital que a empresa possui. Então, esse é o tamanho que vocês podem esperar para o Moura do B no estabilizado. A terceira parte agora eu deixo para Marcelo responder. Então, Victor, com relação à parte da margem, da incorporação específica, que é a sua pergunta, a gente tem que lembrar, né, como o Diego, só pegando o gancho que ele falou, a gente tem aí um histórico longo, né, mais de 200 projetos entregues, então quando a companhia fez o IPO, existia e existe ainda o estoque pronto. E esse estoque pronto, ele carrega com ele um histórico de ter passado por alguns anos de crise, e ele tem, então, em decorrência disso, uma margem menor. A margem dele está na ordem aí dos 15% na média. A gente vem vendendo ele ainda, vai continuar vendendo, e você pode olhar a margem da incorporação nossa, que ela está em ascensão. Por quê? Porque à medida que a gente voltou a lançar, a companhia ficou alguns anos sem lançar a incorporação, tá? Então, à medida que voltou a lançar a incorporação, começou a colocar gradativamente o POC dos novos lançamentos, né, em andamento agora, né, desde o começo desse ano, né, finalzinho do ano passado, começa então a ter um mix desse estoque, a margem do estoque de 15%, e a margem do POC dos novos, que é da ordem de 30% a 32%. Então, você vê que hoje a gente deu 22,2% nesse trimestre, a ajustada vai para 28%, com os juros capitalizados, e a tendência é que a gente entre e continue subindo até atingir, quando gerar o estoque pronto, algo ali muito próximo das incorporadoras do Sudeste que rodam, né, o POC em torno dos 30% a 32%. Tá? Essa é a tendência e como isso aqui deve andar gradualmente ao longo do tempo.
Próxima pergunta aqui é da Maria Vitória. Acho que pode ficar com você, Diego. Ela pergunta qual a nossa estratégia para os próximos trimestres de 2021. Maria Vitória, por conceito, a gente não dá guidance, tá? A gente prefere surpreender positivamente o mercado, tanto em lançamento quanto em performance de vendas. Mas eu vou lhe dar um pouco do pensamento da companhia. A gente tem 3 trimestres consecutivos de produtos apresentados ao mercado com uma boa performance média de velocidade de vendas, e esses produtos que foram apresentados, ele tinha a sua viabilidade muito equilibrada. Tanto, e que eu digo equilibrada, tanto nos indicadores que a gente olha, nas margens, na exposição de caixa, na TIR, na VPL, de cada um deles, dentro dos vários parâmetros que a gente cerca. Isso eu estou falando do aspecto financeiro, no aspecto comercial também. Foram produtos que eu considero bem aceitáveis para o que a gente olha para o futuro da companhia. E eles foram bem aceitos pelo mercado. Então, não tem porquê, considerando que o primeiro trimestre, historicamente, é o mais fraco do ano, a gente não seguir acelerando as nossas vendas e os nossos lançamentos. Esse é o nosso plano. A gente vai vir com mais lançamentos no segundo tri, significativamente do que foi no primeiro. E se o trimestre fosse dividido no que foi abril e metade de maio, né, o caminho da metade de maio, eu diria que a performance de vendas também virá melhor do que a do primeiro. Mas isso ainda é cedo. O que eu posso dizer é que a gente está comprometido com o plano de negócio e a empresa como um todo vem não só cumprindo o planejado, como vem se esforçando para entregar mais do que aquilo que nós combinamos, tanto com vocês, sócios da empresa, quanto com o nosso conselho de administração. Próximo aqui é do Marcelo. Ele pergunta quais são as vantagens que a gente enxerga no business de condomínio e por que fazer alguns empreendimentos em condomínio fechado e não focar em incorporação. E como que a gente faz a decisão se a gente vai seguir com o projeto em incorporação ou em condomínio. Tá, eu vou dividir uma parte dessa pergunta com o Marcelo, tá? Eu vou começar falando um pouquinho de mercado. Deixa só, por favor. Vou começar falando um pouquinho de mercado sobre o produto para que vocês possam entrar na parte mais financeira do negócio. Primeira parte é o seguinte. Existe demanda para isso. A Moura faz isso há 37 anos. É um modelo de negócio que tem uma relação muito ganha-ganha entre o cliente que adquire um produto mais barato do que uma incorporação e para a gente, no que pese que nominalmente o resultado é menor do que uma incorporação em si, desde que ela performe todos os seus parâmetros de viabilidade, a gente minimiza bastante o risco do negócio. O risco do distrato, o risco da exposição de caixa, o risco da inadimplência e o risco da variação de custo de obra, como está acontecendo nesse exato momento. Ele traz um resultado nominal menor, mas margens maiores, porque nós somos basicamente prestadores de serviço, numa estrutura de negócio onde a gente recebe por 3 fontes de receitas, mas essa parte eu deixo para Marcelo. Mas, ainda sobre a parte comercial, tem demanda. Esse é um mercado, na média, de 400 milhões de reais de VGV por ano, onde são investidores ou pessoas que querem upgrade de apartamento ou adquirir segundo ou seu terceiro imóvel para um filho, ou mesmo como investimento, e que podem pagar a sua totalidade, vai lá, em 42 a 52 parcelas corrigidas pelo INCC, a acrescentar caso haja um sobrepreço ou a reduzir o número de parcelas caso haja uma economia de execução. Sobre esse ponto, inclusive, não dá para uma empresa ter feito mais de 115 projetos e está há 37 anos nesse negócio se não tivéssemos uma assertividade muito grande em preço, né? Se na primeira obra já estourasse 50%, a gente provavelmente não teria feito a segunda. É por essa competência de execução, e esse é um dos principais pilares da Moura do B, é ser boa de executar, né, no aspecto da execução, ela tem tido uma perpetuidade tão grande nesse modelo de negócio. A combinação dos 2 modelos de negócios faz a Moura do B crescer sem expor tanto caixa e melhora o nosso resultado naturalmente, porque tem um nicho de negócio que é a prestação de serviço, minimizando o risco. Tá bom? Aí o restante eu deixo para o Marcelo. Basicamente, acho que o Diego colocou tudo, né, com relação à estratégia. Aqui adicionar somente que ao ter esse negócio de condomínio, os números contábeis da companhia tiram um pouco de volatilidade da contabilidade
que ela é feita pela incorporação tradicional, onde a gente só consegue contabilizar a receita à medida que a obra vai avançando, junto com venda. No condomínio, a gente é um prestador de serviço, e por ser prestador de serviço, a gente recebe desse condomínio que foi criado um FII são 3 tipos de FII que a gente recebe. Um FII de gerenciamento da obra, né, administração da obra, um FII que é a taxa de adesão, à medida que a gente vende, parte do preço que é pago pelo cliente vem para a Moura direto como comissão por adesão, né? E o ganho no terreno. Então, à medida que esse condomínio é criado, foi colocado lá, vendido da Moura para o condomínio um terreno e tem um ganho ali dentro. Essas 3 coisas se transformam em comissão e entram no nosso balanço, né, na receita de condomínios como comissão, e isso com a margem mais alta, que também ajuda a nossa margem a se manter numa média maior. A margem do condomínio ela é cerca de 50%, isso porque a gente aloca nela parte do G&A que é necessário para gerenciar, né, as obras, a engenharia e o back-office para ter a contabilidade, né, as contas a receber e as aplicações do caixa desses condomínios. Realmente é isso. Bom, pessoal, por aqui as perguntas finalizaram. Eu agradeço a participação de todos. Passo agora para o Diego e o Marcelo realizarem suas considerações finais. Bem, pessoal, eu quero agradecer a participação de vocês. Passar a mensagem, só um resumo da nossa administração. Continuo alimentando a expectativa de que nossa estratégia está correta. O mercado do Nordeste vem performando conforme a gente havia planejado. Os pilares, né, que fazem esse motor nosso impulsionar se mantêm. A gente tem sentido, mês a mês, uma demanda consistente por novos apartamentos. Não só isso, como a gente tem imóveis prontos, ficando prontos e lançando, na sua cadeia como um todo, a gente não tem identificado falhas macroeconômicas, tanto de demanda, quanto de funding, tanto quanto de aprovação de crédito, inadimplência ou de extrato. Ou seja, tem tido bom repasse, tem tido uma boa na venda, a carteira tem se comportado muito bem, os imóveis estão seguindo aprovando e lançando dentro da expectativa da companhia e, mais importante, vendendo. Soma-se a isso todas as obras ou dentro do custo orçado ou abaixo do custo, então a gente tem tido uma capacidade operacional dentro do planejado e a região ainda tem baixos estoques, o VSO comprova isso, e também uma concorrência que tem produtos bons, que tem produtos bem localizados, mas que regionalmente a gente tem se encontrado muito só. Então, os fundamentos da companhia se mantêm e a gente tem uma expectativa para o ano de 2021 extremamente positiva e a gente acredita que vai poder surpreender vocês com a performance da empresa. Um bom dia para todos e agradeço mais uma vez a participação de todos vocês. Passo a palavra para o Marcelo. Obrigado a todos, um abraço, bom dia. Ficamos à disposição aqui pelo RI.